Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sean bienvenidos a más una clase de español. Yo soy Daniel. Vamos a estudiar. En la clase de hoy nosotros vamos a hablar sobre los marcadores temporales. Entonces yo pregunto a usted estudiante, ¿lo que es un marcador temporal? ¿Sabe lo que es? ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo se verifica? Então, se você não sabe, fique nessa aula, galera, que nós vamos estudar um pouco mais sobre essas expressões que denotam tempo. Vamos lá, slide na tela. Aí nós temos uma situação comunicativa, um pequeno diálogo entre um número e uma mulher. Então, se a mulher lhe diz, Olá, Mateo, como está? Né, um saludo aí, saludos, já estudamos isso no início, né, no primeiro bimestre. Aí ele responde, muito bem, graças, e tu? Então, bem sabemos, na língua espanhola nós podemos falar que estamos bem através do muito bem, bem, né, ou se não estamos muito bem, dizemos que estamos, não estou bem, ou estou mal, ou regular, para dizer ali que vai mais ou menos. Ou seja, se inicia geralmente esse diálogo com as expressões, as saudações, tá bom? Aí, continuando o nosso diálogo, slide na tela, aí ela já utiliza aí a primeira expressão temporal. Muito bem, ayer por la tarde fui al cine com Lúcia, vimos uma película incrível, ou seja, ontem pela tarde fui ao cinema com Lúcia e fomos ver um filme incrível. Então a expressão ayer por la tarde, quer dizer ontem pela parte da tarde, é a nossa expressão aí, nós podemos chamá-la de marcador temporal, por quê? Porque denota tempo. Aí o Mateo responde, que bem, aí hace 2 semanas, eu também fui ao cine, pero la película não me gostou muito, ou seja, a expressão hace 2 semanas, faz 2 semanas, também aí denota tempo, tá? Então pode ser chamada também de marcador temporal. Aí ela fala, e que hiciste o fim de semana passado? O que é que você fez no final de semana passado? Aí ele responde, sábado por la mañana, a expressão por la mañana, que também denota tempo, fui a correr ao parque, depois almocei com meu padre, por la noite saí com os amigos, ou seja, foi correr do parque de manhã, almoçou à tarde com os pais, e à noite saiu com os amigos. Observem que a expressão el sábado por la mañana denota tempo, uma expressão, ou seja, um marcador temporal. Aí ela disse que dia completo, normalmente eu descanso los sábados, pero este fim de semana tenho que estudar para um exame. Então ela já utiliza ali, né, esse final de semana. Então esse final de semana também denota tempo, um tempo futuro que ainda vai acontecer. Quando é o exame, ou seja, quando é a prova? Exame é prova. No próximo martes, ou seja, na próxima terça. Assim que desde hoje vou estudar todos os dias. Então hoje também é uma expressão que denota tempo, né? E ela diz que vai estudar todos os dias. Ânimo, quando terminei podemos celebrar com uma cena. Coragem, quando terminar podemos celebrar com um jantar. Perfeito, tão pronto como terminei te aviso, ou seja, quando eu terminar aviso, né? Então, partindo desse pressuposto, os marcadores temporais são expressões que utilizamos aí dentro do cotidiano para situar uma ação de tempo. Então, destaque aí para a palavra tempo. O que ocorre, estudantes? Quando vocês estudarem um pouco mais da morfologia da língua portuguesa, né, mais precisamente aí nas classes gramaticais, vocês vão estudar uma classe de palavras chamada advérbios. O advérbio é uma classe de palavra que ela é invariável, né, que ela pode acompanhar ou substituir um outro advérbio, um adjetivo ou um pronome. Então ela se refere principalmente a adjetivo ou a outro advérbio, né? Então essas palavras, elas se dividem, os advérbios têm os de modo, os de lugar e os de tempo. Então, principalmente, esses advérbios de tempo, eles também são chamados de marcadores temporais. Por quê? Porque eles denotam ali, denotam a ideia de tempo, tá bom? Dão a ideia de tempo.
Então, por isso que eles são advérbios de tempo. Então, os advérbios também são marcadores temporais, os de tempo. Porém, nem todos os advérbios são marcadores temporais, porque, como eu disse, tem o de lugar, tem o, né, o que dá a ideia de modo, mas os marcadores temporais, eles podem pertencer a outras classes gramaticais. Por exemplo, como vimos aqui no exemplo, lunes passado, lunes, segunda-feira, é um substantivo, é o nome do dia da semana na língua espanhola. Porém, quando eu digo lunes passado, ou seja, segunda-feira passada, eu estou usando ela no sentido de denotar aí um tempo. Então, é também chamado de um marcador temporal, tá bom? Então, temos aí várias classes gramaticais que podem ser marcadores temporários na língua espanhola facilmente. Continuando aqui, slide na tela. E aí, geralmente, nessas formas, elas se referem a los pretéritos. Os pretéritos são as formas do passado. Aí nós temos o pretérito imperfeito, que também, ou o indefinido, né? Ou o perfeito, tá bom? Imperfeito, e nós temos o perfeito, que também pode ser chamado de indefinido. São os principais pretéritos aí da língua espanhola. É aquele que tem uma continuidade no presente e aquele que se refere a uma ação totalmente concluída. Continuando aqui. E aí nós temos a finalidade. A finalidade sempre, quando a gente fala de marcador discursivo, nós falamos justamente desse termo aqui. Coerência e claridade, que é a famosa coerência e coesão na língua portuguesa. A gente utiliza esses marcadores para dar ênfase, né, porque geralmente eles são termos acessórios, tá bom? Então, quando eu quero dar ênfase numa certa circunstância, num certo ato, eu quero falar o momento em que ele ocorreu, eu utilizo um desses marcadores temporais, tá bom? E eles aí, quando o estudante domina essa parte, ele mostra que ele tem muito repertório linguístico, e isso é muito cobrado dentro das avaliações discursivas, principalmente aquela do Enem, né? Que você tem que fazer uma redação dissertativa, argumentativa, aí você tem que utilizar muito repertório linguístico aí, os conectivos, saber utilizar as classes gramaticais, saber os elementos de coesão e coerência, tudo isso que vocês estão começando a desenvolver. Continuando aqui, aí nós temos eu falei que o principal é do passado porque são os mais utilizados, mas nós também temos os marcadores do presente e os marcadores que conecta fatos, né, hechos anterior e posterior. Então, exemplo aí, a hora, que é nesse momento, hoje, neste momento, atualmente, tudo se refere ao presente. E os do passado, naquela época, naquele tempo, nesse momento e naquele momento, que se refere a um determinado momento do passado que é mais perto do presente, ou aquele fato que ocorreu de verdade há muito tempo. E aí nós temos esse quadro aí comparativo entre os pretéritos, como eu falei anteriormente. Os marcadores temporais são utilizados mais dentro do pretérito. Aí nós temos o perfeito, o indefinido e o imperfeito na língua espanhola. E aí temos alguns exemplos, por exemplo, o A1 aqui, ó. A1 é o ainda. O ainda é aquele fato que muitas das vezes ele é passado, mas ele ocorre em continuidade. Ele é como se fosse um presente contínuo, que é o ainda, que dá a ideia de concessão, e que também pode dar a ideia de tempo, depende dentro do contexto que ele está sendo empregado. Por exemplo, a um lotico habla espanhol, ou seja, ainda ele fala espanhol. Então dá uma ideia de passado e de continuidade, que ele ainda continua, tá bom? Outro termo aqui, por exemplo, aqui do quadro, aí nós temos, os dias da semana são muito utilizados dentro desse contexto. Lunes, martes, são dias da semana na língua espanhola, né? As estações do ano aí, verano. Então, as estações do ano, os dias do ano, eles são muito utilizados porque eles geralmente dão essa ideia de marcador temporal. Assim como, por exemplo, as horas também, né? Se você utilizar termos ali do reloj, que é as horas da língua espanhola, também você vai utilizar muito disso. Aí nós temos os pretéritos indefinidos, que são aquele que o passado, ele ocorreu e pronto.
né? Uma ação totalmente concluída. Então, geralmente, podemos ver, ó, os anos, usando aí, ó, 1987, 1990, e todos os anos, eles dão essa ideia de tempo e de um tempo que já passou. Porque, por exemplo, 1987 não se vuelve mais, ou seja, nunca mais volta. Então, é um passado totalmente concluído. O que aconteceu em 1987 ocorreu tipicamente nesse ano e um ano que não volta mais, né? E aí nós temos os marcadores temporais de frequência dentro do imperfeito. Por exemplo, a vezes, né? Às vezes, normalmente, com frequência, quase sempre. Aí dá a ideia de uma frequência de tempo em que acontece uma determinada coisa, tá bom? Metras aqui, ó, que é o enquanto, né? Enquanto Metras cantava, comia, ou seja, enquanto cantava, comia. Não tem como, né? Porque você come com a boca. Mas, enfim, você pode fazer duas ações ao mesmo tempo aí, tá? Né? Utilizando desse termo Metras, que é da ideia aí de tempo em que se realiza duas ou mais atividades. Aí, por exemplo, essa barra temporal aqui, né? Essa barra temporal aqui, para mostrar aí dentro de uma determinada circunstância, ali, lá no 2012, acá, lado esquerdo, e 2013, ao lado direito. Aí se diz, desde 2012 ao 2013, viajei por Sudamérica. Então, dá a ideia aí, ó, de duração, Então, viajou de um ano a outro, viajei para o Sudamérica, América do Sul. Aí, pois é, depois, hasta, né, depois até. Então, aqui mostra esse jogo de você usar os termos, o hasta, depois, hasta, desde, né, que são conectivos, para você também se referir a tempo, tá bom? E agora vamos para as nossas atividades práticas, né, para exercitarmos aqui o nosso conhecimento. Aí temos a nossa primeira atividade. Aí vamos entrar num link externo. Aí nós temos aqui a primeira atividade de marcadores temporais. Então observemos aqui no quadro, né? Ordena as seguintes orações según a linha de tempo. Então, observe, eu tenho fatos que acontecem do presente até o passado. Então, eu tenho que começar aqui pelo dado mais recente. Então, o que é que você acha que é mais recente, que está mais próximo de você agora? Por exemplo, imaginemos né, que nós estejamos aí, né, dentro de um período do dia. Então, observe aqui, ó. Aí tem esta manhã, esta tarde, este ano, este lunes, que é essa segunda-feira, esta semana. O que é que vem primeiro? Ah, professor, primeiro vem o dia, vem hoje. Então, vamos imaginar que hoje é segunda. Ah, não, professor, mas apesar de hoje ser segunda, a segunda-feira, ela tem dois períodos, o período da manhã e o período da tarde. Qual que está mais próximo da gente? Depende. Se eu estiver na segunda-feira de manhã, o período que está mais próximo é por la manhã. Ah, professor, mas se eu estiver pela tarde, aí o período mais próximo é o da tarde, porque a tarde, né, vem depois da manhã, e se você está no período da tarde, o momento mais próximo é a tarde. Então, observe que dentro da tabela aqui do jogo, ó, nós temos exatamente isso. Ó, esta tarde he hecho la tarea de espanhol. Então, essa tarde é o nosso momento mais presente que temos, né? Então, uma marcação temporal, esta tarde. E antes da tarde veio o quê? Ah, veio amanhã. Então, nesta manhã, he tenido classe de espanhol. Então, o que aconteceu, né? Eu fiz a tarefa de espanhol porque o professor passou para casa. Por quê? Porque pela manhã eu tive classe de espanhol. Ah, agora sim, nós estamos na tarde e pela manhã nós tivemos classe de espanhol. E aí depois, agora sim, o dia da semana, este lunes. Este lunes, que é segunda-feira, he ido al dentista. E depois do dia da semana, qual é que vem? O ano, o mês ou a semana? A semana, né? Se nós estamos no dia da semana, o que vem depois é a semana. Então, essa semana, estado de vacaciones
em Bari. Vacaciones é férias. E depois da semana, vem o ano ou vem o mês? Vem o mês, né? Este mês ele tenido muitos exames, ou seja, tive muitas provas esse mês. E aí, por último, vem este ano, he viajado muito. E aí nós temos a sequência temporal. Vamos conferir. Certinho. Parabéns aí para você que acertou. Vamos voltar aqui para a nossa atividade. Agora vamos para a questão, atividade número 2, não é isso? Vamos lá, atividade na tela, entrar aqui no link. Agora nós temos aí que contrastar, né, o indefinido versus o perfeito com os marcadores temporais. Isso é um pouquinho mais complicado, né? Porque aqui eu tenho que definir qual é aquela ação que ela já completou, né? E qual é aquela ação que ela está mais perto do presente. Então vamos começar aqui. Em 2010. Em 2010 é algo que não volta mais. Então é algo que é indefinido, né? Não volta mais. 2010 não volta mais. Em fevereiro também não volta mais. Fevereiro não volta mais. Ah, professor, mas ano que vem tem fevereiro de novo. Não, mas é o fevereiro de 2026 e não de 2025. Então, fevereiro de 2025 não volta mais. Então, é por isso que ele se configura aqui como um pretérito indefinido, porque é uma ação totalmente concluída no passado. Então, é um marcador temporal que realmente não tem mais como voltar. Vamos continuar. Outro termo aí que é indefinido, mês passado também, né? O mês que passou já se passou, não volta mais. Aí temos ano passado também, com certeza, não volta mais, né? A noite também não volta mais, né? A noite quer ser passado ou não, se vuelve mais. Aí nós temos o aie, que é o ontem não volta mais, por isso que tem aquele provérbio que diz, nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, né? Porque realmente não volta mais. El lunes passado também não se volta mais, que é a segunda-feira passada, né? Há 3 anos, ou seja, 3 anos atrás também não volta mais, né? O que ocorreu há 3 anos, nós estamos em 2025, ou seja, em 2022 não se vuelve mais. Aí nós temos também aqui la semana passada, que também não vuelve mais. Há 5 anos, ou seja, em 2020, em período da pandemia, não se vuelve mais, né? Então, não se volta mais. E aí nós temos também aqui que não volta mais, né? El outro dia que é ser passado, não se vuelve mais. E aí nós temos os pretéritos perfeitos, aquele que pode, né, tá próximo, mas você pode mudar. Por exemplo, este fim de semana ainda vai acontecer, está na frente. Então você pode alterar facilmente, né? Algo que você marcou para esse fim de semana, pode ser que dá para o próximo final de semana. Então você pode alterar. Alguma vez também pode alterar. Esta semana, tudo que tem esta, você pode alterar, porque ela tem um uso catafórico, né? Ela é uma remessão catafórica, ou seja, aquilo que vai para frente, você utiliza mais na frente, não é anafórica. Anafórica é o que já passou, é utilizado para se referir à terra anterior, tá bom? Então, continuando aqui, aí temos o ya, ultimamente, este ano, porque esse ano ainda vai acontecer, não aconteceu. É diferente do ano passado, por exemplo. Hoje, este mês, tudo que tem esta, todavia não, ou seja, todavia ainda não, o nunca, esta manhã, então são termos aí que podem ser alterados. Vamos conferir o gabarito. Muito bem. Parabéns aí, você estudante que acertou. Agora o nosso resumo da aula de hoje, tá bom?
Então, nós começamos a aula conceituando aí o que são os marcadores temporais, que são justamente as expressões que indicam o momento em que ocorre uma ação, né? Se refere a tempo. Classificamos aí de acordo com o pretérito indefinido, que é aquela ação que ela é pontual no momento do passado e não tem mais como voltar. E o perfeito, que tem relação com o presente aí, né? Que ocorreu recentemente e que você ainda pode alterar também, tá bom? Aí trabalhamos aí com esses marcadores temporais, tá bom? Foram os principais utilizados na aula de hoje. Aí, semana passada, e outro dia. Então, esses e alguns outros. Então é isso, estudante. Vem aqui comigo, vamos nos despedir da aula de hoje, tá bom? Muito obrigado por ter assistido a essa videoaula. Geralmente eu deixo o link aí dos jogos, né, para você entrar lá, tá bom? E jogar na atividade. Dentro dessa temática tem outros jogos correlacionados também para você construir e desenvolver esse conhecimento. Adeus!